Vamos conversar agora então com os nossos analistas. Gustavo Uribe já está por aqui pertinho da bancada porque ele está passando essa semana com a gente aqui em São Paulo. Bem-vindo mais uma vez. A gente tem também Basília Rodrigues e Alexandre Borges que estão lá no nosso telão. A gente vai fazer então essa roda de conversa aqui. Que time? Aliás, viu, se vocês quiserem tocar a conversa, podem pegar um do outro, discordar, concordar. É assim que a gente traz essa roda para cá. Vou começar contigo então, Gustavo Uribe. Quais são os pontos que a gente precisa manter a atenção nesse novo levantamento feito pela Genial Quest? Inicialmente, bom dia a todos. Bom dia, Cine. Bom dia, Marcela. Bom dia, Alexandre. E saudades da minha amiga Basília. E ela fica ainda mais bonita no telão. Ela tá feliz ali, viu? Longe de vocês. Fez uma jogada de cabelo ali. Foi. Eu faltei na semana passada porque eu estava arquitetando um plano aqui de como me livrar do Uribe. Deu certo. Borges, ainda bem que você está no Rio de Janeiro, você percebeu, né? Mas com grande saudade dos meus amigos aí, tá Olha ótimo. só, tudo bando de puxa-saco. E aí? Sim, eu destaco o seguinte, a gente observa que o Datafolha e a IPEC acabam indo em linhas parecidas com a pesquisa de hoje. Então, que a gente pode fazer uma comparação com as demais pesquisas. O que elas apontam? Que você teve um aumento da rejeição do presidente Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, nós tivemos uma avaliação positiva de Lula dentro da margem de erro. Quais são os pontos que eu destaco para explicar o aumento da rejeição de Jair Bolsonaro? Primeiro deles, houve uma piora na avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Aqueles que consideram péssima e ruim passou de 38 para 39, uma avaliação dentro da margem de erro, mas uma oscilação positiva. E ela foi puxada, sobretudo, por uma avaliação negativa no Sudeste, onde você tem os 3 maiores colégios eleitorais do país, e no Norte. Isso deu um impulsionamento, então, para uma avaliação negativa do governo. A gente pode observar também a melhora de Lula, que acabou sendo de 2 pontos percentuais, e ela foi puxada pelas 2 regiões também. Sudeste passou de 36 para 38 e Norte de 40 para 41, e um impulsionamento em um setor que Lula tem batalhado para conquistar, que são os evangélicos. Bolsonaro ainda nada de lavada nesse segmento, tem mais de 50%. Mas Lula teve uma oscilação positiva de 25 para 28. Lula vinha tentando falar com os evangélicos, fez um ato na Baixada Fluminense. Deve voltar agora à Baixada Fluminense, ainda nessa semana, para um ato tanto com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, também com Marcelo Freixo, seu candidato ao governo do estado, ao governo fluminense. E a estimativa de Bolsonaro ou da campanha dele era de tentar atingir 80% do público evangélico, né, Uribe? Justamente, está aí entre 50% e 55%, e aí Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu esse aumento, e essa margem aí de 30% é o histórico que o PT tem nas últimas eleições no eleitorado evangélico. Então não seria nada diferente na série histórica se o PT terminasse com estes cerca de 30%. É interessante observar na pesquisa também onde foram os pontos fortes de Bolsonaro. Ele acabou estacionado, mas ele conseguiu ter um pouco de crescimento entre aquele eleitorado que ganha mais de 5 salários mínimos, nesse eleitorado mais rico, ele passou de 43 para 45, e aqueles que recebem o Auxílio Brasil. Ele acabou passando de 27 para 29. A gente sempre lembra, quando a gente fala em segmentos do eleitorado, a margem de erro é um pouco maior, porque você tem um segmento menor. Então ela pode chegar a 4, 5. A gente avalia de oscilação positiva, mas dentro da margem de erro, que é muito mais elástica. Agora, a gente até abriu o live falando sobre isso, né? A gente está aí há 11 dias do primeiro turno e a gente tem um número na pesquisa Genial Quest que mostra que 26% dos entrevistados mudariam de voto para Lula vencer no primeiro turno. É uma oscilação dentro da margem de erro com o último levantamento, mas a gente está chegando cada vez mais próximo do primeiro turno, né? Diante desse número, e aí a gente tem aqui para a gente mostrar esse retrato ainda mais de perto, 51% dos eleitores de Ciro dizem que podem trocar de candidato caso aconteça alguma coisa. E 56% também poderiam mudar o voto também caso aconteça alguma coisa. Então é um número bastante alto e que mostra que aquela campanha, né, que a campanha do ex-presidente Lula vem fazendo pelo voto útil, pode surtir algum efeito, claro que a gente não sabe. Na sua avaliação, Borges, o que você acha? Acha que de fato essa campanha pelo voto útil pode surtir algum efeito ou pode ser um tiro pela culatra no segundo turno, já que o candidato que foi preterido ali não vai querer apoiar o ex-presidente Lula?
Olha, pode surtir resultados, já está surtindo. De certa forma, essa antecipação do segundo turno no primeiro turno que nós estamos vendo é um movimento também do eleitor, né? Não é apenas, a gente tende a achar que todos os movimentos nascem dos candidatos, são eles que orientam, mas eu acho que há que se considerar da própria vontade do eleitor. O eleitor está vendo aí a aproximação de 2 de outubro e muita gente pode não querer estender a eleição mais o mês de outubro inteiro, mais 4 semanas, programa eleitoral, debate, discussão. Deve ter gente olhando e falando, quer saber, vamos resolver esse negócio logo aqui, 2 de outubro, e voltar à vida normal e voltar a tocar a vida. Isso também é uma leitura do eleitor, quando a gente tem muito claramente essa polarização, e não é de hoje, já tem meses isso. A dúvida ao longo desse período todo da eleição não era a polarização, mas se isso ia se reverter em algum momento. No final do ano passado, que foi talvez a única mudança nesse quadro, foi quando Sérgio Moro entrou na disputa. Ele chegou a 2 dígitos nas pesquisas. Sérgio Moro chegou a bater 11, 12, coisa que Ciro Gomes nunca bateu, Simone Tebet nunca bateu. E durante ali 2, 3 meses, Sérgio Moro chegou a ensaiar. Quando ele entrou no Podemos, ele fez um discurso ali na entrada do Podemos, que é um partido que depois ele saiu brigado, enfim. Mas quando ele entrou no Podemos, ali, aquele momento, ele chegou a parecer que ele poderia representar uma terceira via. Na virada do ano, quando a gente começou 2022, a sua candidatura perdeu o sentido, ele brigou do Podemos, saiu, entrou no União Brasil e não conseguiu ser o candidato do partido. Hoje disputa uma vaga no Senado pelo Paraná e há uma possibilidade real de não vencer e ficar sem mandato. Mas essa foi a única, vamos dizer, modificação significativa no quadro eleitoral em mais de um ano para cá. E a gente teve aí nos últimos dias alguns fatos políticos importantes, especificamente o 7 de setembro, que levou multidões às ruas para apoiar Bolsonaro, e a gente está vendo que nem isso mudou as pesquisas ou criou uma onda bolsonarista no país. Continua, como diria o ditado, né, tudo antes no quartel de Abrantes. E a gente vai... Quando o eleitor vê isso, vê que nenhum desses grandes fatos políticos e debates e sabatinas, nada mudou o quadro que dá pelo menos 10 pontos de vantagem de Lula sobre Bolsonaro no primeiro turno. O eleitor olha essa situação, o eleitor de Ciro, o eleitor de Simone Tebet, e começa a considerar entrar aí, muitos deles, no barco de Lula para encerrar a fatura logo no primeiro turno. Hoje eu estava batendo um papo com o Renato Meirelles do Instituto Locomotiva, né, que tem uma parceria aqui com a CNN para fazer o agregador, e a gente estava mencionando os votos válidos, porque nessa pesquisa Genial Quest, o candidato Lula do PT aparece com mais de 48% dos votos válidos, ou seja, faltaria aí 1,2% de votos válidos para ele conseguir vencer no primeiro turno. E aí eu fiz um questionamento, quantos? Se a gente levar em números absolutos. E aí ele falou que é uma conta um pouco complicada de fazer porque vai depender da abstenção lá na urna eleitoral, mas se a gente levar em conta aqueles que têm nulos ou que não votariam, seriam necessários em torno de 3 milhões de votos. Segundo ele, se a gente levar em conta os votos que migrariam de outros candidatos para Lula, aí seriam necessários 1,5 milhão de votos. E dentro destes que migrariam, a maioria é mulher. O eleitorado feminino, neste caso, e por isso, é o grande foco das campanhas, Basília. De novo, né? Há mais de 10 anos, nós mulheres somos maioria no eleitorado, então garantir o voto das mulheres sempre foi importante. E mais uma vez, nestas eleições, Este é um eleitorado para o qual os candidatos destinam discursos, promessas, né? Não está muito diferente das eleições de 2018, em que um coro de anti-bolsonaristas tentou aí levantar o ele não colou em 2018, mas agora em 2022, traduzido de uma outra maneira, que não pelo bordão do ele não, há um trabalho sendo feito junto ao eleitorado feminino que tem contado com mais votos para Lula do que para Bolsonaro. Não à toa eles mantêm aí uma distância de 14 pontos percentuais, né? O presidente da República e o ex-presidente da República, quando são colocados como opções para o eleitorado feminino, as mulheres estão votando mais em Lula do que em Bolsonaro. A essa altura do campeonato, é claro, respondendo até uma das primeiras perguntas feitas aí pela Marcela, tudo bem, já para
situar aqui. Muito bom dia a todos vocês da tela, Uribe, Alexandre, Cine e Marcela. A essa altura do campeonato, todo ponto conta, né? Todo voto é importante. Mas, de repente, 11 dias, faltam só 11 dias para a definição do primeiro turno. E quem está nas campanhas para, neste momento, para pensar no que deu errado. Várias das estratégias que a gente, por meio das nossas reportagens, análises, tanto falamos, estratégias junto ao eleitorado feminino, reuniões com mulheres, exibição da primeira-dama, estratégias com o eleitorado da classe mais pobre, menos abastada, exemplo do aumento do Auxílio Brasil, nada disso tem dado certo para a campanha do presidente Jair Bolsonaro a fim de reverter o cenário, né? Alguns auxiliares ali de primeira linha da campanha bolsonarista, ministros de governo, ministros palacianos, contavam com o mês de setembro como o mês da virada, né? Especialmente pelo 7 de setembro, que levou muitas pessoas para as ruas. Resultou em votos? As pesquisas mostram que não. Então, agora, a essa altura do campeonato, dá mais para você avaliar estes números, não exatamente pela questão quantitativa, porque está tudo parado, as oscilações aqui vão tudo dentro da margem de erro. Não mudou muito da pesquisa passada para agora. A avaliação é mesmo qualitativa, no sentido de quais estratégias deram certo e não deram certo. Por isso que agora, nesse sprint final de campanha, a gente começa até a perceber uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro de não ser o próprio Bolsonaro, entoando um discurso que nem se parece com ele, não se assemelha muito ao perfil bolsonarista, dizendo que faria, então, entregaria o cargo de presidente se perdesse mesmo, né? Num tom até mais baixo, né, Basília? Num tom mais cabisbaixo, né? Olhando para baixo, literalmente, admitindo seus erros. Então, até Bolsonaro, não sendo Bolsonaro, não está conseguindo aqui impactar em votos de acordo com as pesquisas eleitorais. E tem mais, né? Agora a gente tem que apurar, pelo menos uma percepção que eu tenho, o que tem de estratégia nova para sair nesses 11 dias que faltam de campanha eleitoral. Do lado lulista, dá para perceber que eles estão ali no jogo da manutenção, de manter do jeito que está, porque para eles está bom esse número, pelo menos para sair como o predileto do primeiro turno. Não necessariamente o campeão, mas até aqui ele é o mais bem votado pelas pessoas. E do lado bolsonarista, tentar jogar esse jogo para o segundo turno. Por isso que agora alguns de seus auxiliares já falam, está na hora da gente lançar um novo pacote social, né? Ou seja, vir com novidades mesmo para tentar movimentar esse jogo, porque na prática é estagnação, estabilização, a gente já está há meses falando de polarização e basicamente dos mesmos números. Tá o presidente Jair Bolsonaro na casa dos 30, ali, né? Correndo 30, 31, 32, 33 e Lula na casa dos 40. Não mudou numericamente. Todos concordam com todos, então, aí. Só tem um ponto também que é o seguinte, faltam 12 dias para a eleição e para a gente que respira política, parece que é amanhã, né? A gente está há meses falando disso, mas para o eleitor, o voto útil às vezes é decidido horas antes da eleição, principalmente no último final de semana. Então a gente ainda pode ver um movimento do sábado para o domingo e a gente vai ficar de olho. E a gente tem um debate ainda, tanto o debate da CNN como o debate da TV Globo, e isso muda bastante o voto. É interessante perceber que a campanha de Jair Bolsonaro antecipou a estratégia de segundo turno para o primeiro turno, na tentativa de aumentar a rejeição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trouxe até Antônio Palocci e um depoimento, uma delação premiada para a televisão. O problema é que esse discurso anticorrupção está pegando só no eleitorado mais instruído e que ganha mais de 5 salários mínimos. É por isso que a Basília, eu apurei a mesma linha da Basília. Agora é o momento de falar com o social. Não deu certo a estratégia de aumentar a rejeição de Lula, porque só pegou no eleitorado mais escolarizado e mais rico. Então, alguns anúncios, algumas motivações e até acenos do presidente Jair Bolsonaro para o público mais pobre. E é justamente o que ele foi instruído desde o início da campanha eleitoral a fazer. Mas ele acabou apostando mais no discurso ideológico e não deu certo. Boa, gente. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Fora aposta na redução da inflação dos alimentos, né? Desculpa, Marcela. Fora aposta na redução da inflação dos alimentos. Estão contando também com isso para levar boas notícias para esse eleitorado mais pobre.